Devil May Cry, adaptação da Netflix. Será que deu bom? Será que deu ruim? Parece que quem está chorando são os fãs. Vamos conversar sobre isso após a vinheta. Salve galera, eu sou Cintura Bra e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Central Pop. E é claro que antes de começar eu gostaria de pedir já no iniciozinho para você deixar o seu like e ir comentando durante o vídeo pra gente aumentar a interação, para dar aquele engajamento e você poder colocar as suas ideias no momento em que elas acontecem, badalando o sino também, para que o YouTube sempre avise vocês quando tiver vídeos. Já temos quase 300 vídeos, então você já pode fazer uma maratona e ver os temas que mais lhe agradam aqui na Central Pop, belezinha? Vamos falar sobre a adaptação da Netflix Devil May Cry. Esse vídeo está sendo feito graças ao pedido de vocês inscritos. Quem pediu foi o Hugo, foi o outro Paulo e mais duas pessoas que pediram. Fala sobre Devil May Cry, o que você achou de Devil May Cry? Conta aí e tal. Então, tá bom, vamos conversar sobre Devil May Cry. Tá. Uma coisa que eu já quero deixar claro: trilha sonora. Trilha sonora excelente. Adorei as músicas, muita música boa. A abertura com Link Beasts, eu não pulei a abertura nenhuma vez. Muito bem feita. Tem Papa Rush, Evanescence, várias músicas legais. Trilha sonora, parabéns. Gostei muito. Gostei. Não vou mentir. A própria adaptação nojenta e ridícula da primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco, que a Netflix deixou fazer também, aquele crime contra a obra, aquela porcaria, né? Aquele lixo tem a segunda, a música de encerramento, muito bonita, tá até aqui no nosso vídeo de músicas de anime. Em breve vou estar fazendo outro, tá? Ano passado a gente não fez, então deixamos vocês com um pouco de saudade. Vão voltar os combates e os vídeos de música, tá bom? Ah, é? Então, depois, já dá uma conferida nesse aqui que ficou muito bom, um dos vídeos mais assistidos do canal. Então, trilha sonora da série ok, a série de ação ok, a animação ok. E do que se trata Devil May Cry? Pra você que nunca viu, pra você que não sabe, ou que você vai assistir a série despretensiosamente. Eu assisti despretensiosamente, tá? Resumindo aqui Devil May Cry pra vocês, eu diria que Devil May Cry conta a história de Maria, uma caçadora de vampiros humana, muito talentosa, que é tenente de um grupo de elite de caçadores de vampiros, e ela sozinha se sobressai, ela é muito talentosa, tem problemas de vocabulário, tem a boca suja, e encontra Dante, um mestiço, meio humano e meio demônio, filho de Esparda, que foi o campeão da humanidade que lutou contra os próprios demônios para fechar a porta entre os dois mundos. Enquanto um vilão tenta quebrar essa barreira que Esparda fez, Maria vai descobrindo que tudo que ela achava que sabia sobre os demônios pode não estar tão correto assim. Essa é a minha descrição de Devil May Cry pra você. Ah, mas tem um tal de Dante na descrição original. Estão falando de um tal de Dante. Sim, o Dante é o coadjuvante de luxo dessa série. Essa série bebe da fonte. Ela não bebe da fonte. Essa série usa o poderoso nome de uma franquia de jogos super conhecida, que é Devil May Cry, que o protagonista é Dante, né? Um dos filhos de Esparda, que se rebelou contra a própria raça para fechar a porta do mundo mortal com o mundo dos demônios, e então não permitir que a maldade atravessasse, né? Não permitir que a maldade invadisse e destruísse a humanidade, tá? Esse é do jogo, essa é de onde o Adi Shankar, que é o diretor, que também veio de Castlevania, essa foi de onde ele pegou a franquia pra cagar em cima. Calma, esquece. Não é agora, não é hora de falar isso. O Adi Shankar pegou essa série pra discorrer em si, né, pra fazer a visão dele. Como uma série, se você nunca viu nada, não sabe de nada, só ação, eu acho que o Adi Shankar tem um certo ódio de Maria. Isso me irrita! Entendeu? Não sei se é porque ele tem ódio do cristianismo, não é a religião dele, ele não respeita, ele não tem nenhum apreço pelo cristianismo. Então ele pega as personagens com o nome de Maria e fazem elas as mais insuportáveis possível. Ele rebenta com as Maria. Porque a Maria, apesar de ser protagonista, e que fique bem claro, o Dante é um coadjuvante de peso, seguindo as convenções literárias. Deb escreve, me ajuda, pelo amor de Deus. Seguindo as convenções de cinema e as definições de arquétipos, o protagonista é a Maria. Desenvolvimento sentimental, desenvolvimento de personagem, história, enredo, mudança, crescimento de personagem, tudo isso acontece com a Maria. O Dante aparece vezes pontuais
pra batalha, pra fazer algum com estilo, com graça, pra mostrar que ele é poderosão, né? O Dante seria no My Hero Academia o All Might. Ah, o All Might é o super-humano, o defensor da humanidade e tal, não sei o quê. Mas o protagonista não é o All Might, o protagonista é o Deco. O All Might chega pra ajudar, o All Might é o mentor. Então, não é o All Might o protagonista. E em Devil May Cry, não é o Dante que é o protagonista, tá? Se você não tiver problema com a protagonista muito boca suja, que ela usa palavrão como vogal, não é nem como vírgula, é como vogal. Ingrata, chata, sabe? Marrenta, boca suja. Mas ela luta muito bem. A personalidade dela é uma bosta, mas ela luta muito bem. As cenas de luta dela são muito boas. A cena do carro no episódio 7 ser meu amigo, dá um game pra essa menina aí que, pelo amor de Deus, né? E aí, o coadjuvante de luxo, que é o Dante, quando ele salva a vida dela de uma morte certa, eles se olham assim, ela dá um murro na cara dele, que é isso que uma pessoa grata faz, e reclama dele ter se jogado no prédio. Quando ela vê, ela toda segura de si, ele, não, mas eu te salvei, eu não tô nem aí pro seu orgulho. Sempre tem uma respostinha pra tudo, tá? Nunca perde no diálogo. E aí, quando ela vê que não ia morrer, muda de assunto. Gratidão. O próprio diretor não tem gratidão ao país que ele mora atualmente, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas por que a protagonista teria, né? Então, se você relevar tudo isso, a perseguição aos cristãos, porque tem um cara lá que fala de Deus, beija a cruz, etc. Mas aqui não é um psicopata que usa o nome de Deus para fazer atrocidade. Tá? Vi muita gente comentando que, nossa, é uma crítica aos Estados Unidos, é óbvio, tá? Inclusive, cara, é uma ingratidão ferrada pro país que lhe acolheu. O Adi Shankar, ele é indiano e mora há 16 anos nos Estados Unidos. Mas, porra, ele não gosta de lá, não. Ele deu uma... Só pra você ter uma ideia, acaba com a música American Idiot do Green Day. Assim, o cara... É tipo se um argentino viesse aqui pro Brasil, pegasse os incentivos brasileiros, Lei Rouanet e tal, fizesse um filme e terminasse dizendo brasileiro idiota, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo e tal, e tal, e tal. E você ainda pagou pra assistir isso. Eu tô passada, chocada. Imagina um cara vir de outro país, usar recurso aqui, usar tudo, usar uma plataforma consolidada, né, nos Estados Unidos, pra descer o cacete no país que acolheu ele. Não sei, eu ia ficar meio chateado, não sei. E eu já vou tirar o bode de dentro da sala. Fora, bode! Muita gente dizendo que é uma crítica ao Donald Trump. Não é, não. Errou feio, errou rude. Meu Deus, como errou. É umas críticas ao governo do Joe Biden. Como você pode dizer isso? Ele não é desses. Vou contar para vocês algo que não vi a galera comentando, que é o contexto dessa série. Os direitos autorais de Devil May Cry foram comprados pelo Adi Shankar em 2018. O primeiro roteiro, o roteiro prévio, né, foi entregue em 2021 e depois de alguns atrasos foi entregue agora em 2025. Ou seja, 7 anos de criação. E lembra que eu falei que 2021 teve o roteiro prévio? O que é esse dedão aqui? Sai pra lá. Lembra que eu falei que em 2021 foi o primeiro roteiro? Estão lembrados? Né? Quem estava no poder em 2021? Sim, não era o Trump. Ele já tinha caído, era no governo do Joe Biden. E se você colocar, o editor vai fazer essa boa, vai colocar a foto do Joe Biden, na época que ele assumiu, tá? Não agora que ele tá bem velhinho. Coloca a foto do Joe Biden do lado do vice-presidente da série. Notou alguma semelhança? O vice-presidente é uma clara sátira ao presidente Joe Biden. E por que é o... Ah, mas é o vice-presidente. Então, ele não é um doidinho. Ele não é só um político doidinho. Vou fazer aqui minha politicagem. Ele é esperto. Ele mudou duas coisas para não estragar para ele. Uma, não é o presidente que é o malvadão, é o vice-presidente. Mas esse vice-presidente é a cara do presidente da época. E a própria história da Maria, original. O pai dela fica obcecado por demônios e mata a mãe dela e usa a mãe dela em um ritual rantânico, um ritual, sabe, capirotesco, em um ritual capirotesco para conseguir poderes. E ele adquire uma forma demoníaca chamada Lester, está no Devil May Cry 3, que é onde a Maria aparece, tá? Então mudaram isso. Ele só aplica um soro, vira um demonão louco, mata a mãe dela e ataca ela. E aí ela começa a ter ódio de demônio. Demônio, meu Deus, estragou minha família.
acabou com a minha vida, todo demônio tem que morrer. Aí ela fica com aquela carinha abilolada. Então é isso, vou continuar. Os direitos foram comprados em 2018. Criação, 7 anos. Texto prévio, 2021. 2021, tinha-se a visão que uma mulher forte, uma mulher protagonista, ela tinha que ser cabelo curto, falar palavrão, sabe? Masculinizar. Porque assim, a mulher poderosa é um macho, sim. Mas aí não tira o crédito da mulher, porque a mulher forte, eu conheço várias mulheres fortes que criaram os filhos sozinha, que sobreviveram doenças terminais, que, sabe, fantástico, mulheres fantásticas. Nenhuma tem esse perfil, nenhuma. Masculinizada, cabelo curto, aquele corte merda, colorido e putanheira. E fala palavrão que só, tem uma hora até que ela... Ah, você atirou na vagabunda errada. Essa vagabunda aqui que acerta. Ha, bitch. Sou Nicki Minaj, Anitta, MC Pipoquinha, esses aí, os exemplos de mulher forte, empoderada que eles estão usando. Mas na época, 2021, era isso. Então, algo ficou pronto. E a Netflix meio que vai. Essa visão, essas obras que já estavam sendo feitas, ficaram prontas, ainda vai ter. Eu acredito que daqui pra frente, talvez, não sei como tá a segunda temporada, não sei se já tá pronta, possivelmente já está, porque a encomenda deve ter sido assim, 2 temporadas. E aí, flopando tanto a primeira quanto a segunda, não tem mais. Porque a Netflix nisso ela é bem criteriosa. Não estão assistindo, não estão gostando, acabou. Então, já tá pronto, já tá feito e o período foi esse. Dado o período, é essa merda mesmo que eles mostraram aí. Descaracterização do personagem, enfraquecimento do protagonista masculino, sabe? Masculinização da protagonista feminina, ela manda em tudo, não fica calada, tem respostinha pra tudo, não agradece, de preferência briga se você ajuda. Eu não preciso de ajuda, não precisa ser salva, não sei o que. E aí quando vê que fez merda, ah tá, mas eu vou atrás do coelho, esquece. Obrigado? Pra quê? Né? Se rebaixar a dizer obrigado a um macho, jamais! Prefiro morrer. A visão da época era aquela. Comparo a Resident Evil 6. Resident Evil 6 é um jogo... É outra obra da Capcom, mas aí comparar fica difícil. Resident 6 é um bom jogo se não tivesse o nome Resident Evil. Gostei, platinei, tá platinado. Assim como Devil May Cry tá platinado também. Eu tenho uma platina de Devil May Cry, tá aí, o editor vai colocar a platina de Devil May Cry e a de Resident. O Dante é um personagem muito bom, inclusive por ele ser cabuloso. Ele é muito forte e é isso. Valeu, não tem que ter medo do personagem ser forte. O personagem é forte e arrebenta todo mundo. Ele debocha e tal porque ele consegue, ele entrega. Não é, sabe, não é papo, não é só piadinha, não é só pra melhorar o clima, é porque ele consegue entregar, ele entrega mesmo, faz, acontece e é isso mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. E é isso, e ele bate no peito e deixa que vai, né? Tá bom, Devil May Cry raiz, o Dante, sim, ele é mega poderoso, tá? E é isso, é um hack and slash, é aqueles tipo God of War, você sai batendo, fazendo combo, peripécia, poder, jackpot, pshá, e tal, e troca de arma, e bate e tal, e transforma, e bate. É isso é Devil May Cry. E outra coisa, Devil May Cry surgiu do desenvolvimento de Resident Evil 4. Então se você acha o Dante muito parecido com o Leon, só que de cabelo branco, tem motivo. Resident Evil 4, eles estavam fazendo Resident Evil 4 e aí ficou tão distante da franquia Resident Evil que aí eles fizeram uma franquia nova. O Dante é o filho de Esparda, deu a sua vida. Ele é filho de Esparda e tem um irmão gêmeo, o Virgil, que foi levado por Mundus. Mundus é o vilãozão cabuloso que quer mandar no mundo, que quer dominar o mundo pela maldade, pela crueldade e tudo. E aí me vem essa série e praticamente dá descrédito ao sacrifício de Esparda. Porque Esparda não só baniu os demônios malvados, baniu todos os demônios. E mostra que tem família de demônio bonzinho. Demônios refugiados. São refugiados que sofrem oprimidos. Porque lá no inferno eles gastaram os recursos, tá tudo tóxico. Que merda, hein? Não é porque o inferno é um lugar de fogo e enxofre, não. Foi mão de um governo malvadão que ferrou com o ar. Tá. E aí Mundus governa com mão tirânica e maltrata. Então quando Esparda veio, ele se trancou do lado bom do mundo, que é o mundo humano,
e largou os demônios à própria sorte e fez um favor para mundos. Cara, não tem nada disso no jogo. Demônio é cria ruim, é bicho ruim. Uma das únicas exceções que tem é o Esparda. Quando viu que, cara, vamos dizimar essa raça aqui, vai fazer o regaço, ele se compadeceu da humanidade e usou o próprio poder, a espada, criou a joia e fechou o mundo. E fechou a barreira entre os dois mundos pra deixar os capeta pra lá. E os pequenininhos que passam já faz esse regaço, já vira, já mata os outros, já faz isso daqui. Gente, imagina deixar passar. Aí você tem toda a história, o desenvolvimento, que o Dante é um bosta. O Dante apanha da Maria quando ela quer. Chega uma hora lá que ela dá um tiro na perna dele, arrasta, joga no container e fecha a porta. Quando que o Dante ia deixar isso? Eu não acredito em você. Eu não acredito. Did you kill him? So what if I did? Woo! Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. Mas olha lá, vamos lá. E todas as cenas legais são da Maria. Gente, a Maria sozinha enfrenta os 4 boss. Os 4 demônios boss. Sozinha. Ela tem uma bota-jato, umas armas lá e dá-lhe. E fica pra cá, fica pra lá, roda. Isso não é Devil May Cry. Isso é Maria... Isso é Maria Adventure. Ela é a protagonista. Não gasta o Dante à toa assim, cara. Porra de Dante merda. Igual em Castlevania. Esse Adi Shankar deve ser acionista majoritário, porque não basta destruir Castlevania como ele fez. Nossa, a 4ª temporada é intragável. É ridículo. Não basta ele estragar Castlevania, ele vem e estraga Devil May Cry também. Mas, pra você que tá, porra, porque a Netflix que deixou, que dá. Ô, Netflix desgramada, que porra de adaptação é? Como é que você tem prazer em estragar as franquias desse jeito? Mas as adaptações, os animes fazem sucesso. Claro, os animes adaptam as obras. Inclusive, se vocês não sabem, os animes são criados pra vender material. Então, muitos animes existem para alavancar as vendas de mangá, as vendas do material literário. São uma propaganda para os mangás. Se o anime for totalmente desconexo da obra... Ah, meu ouvido! Deus do céu, hoje eu estou com controle alto. Mereço o seu like, porque eu estou controlado. Vontade de sair xingando, mas não pode. Até pode, mas o BenTV tá cobrando muito caro. Então, se os mangás saírem totalmente diferentes, tem adaptação, tá? Tem adaptação, são mídias diferentes. Uma light novel, um mangá, um anime, são mídias diferentes. Adaptações são necessárias. Mas se você adaptar e fazer outra coisa, cara, eu não lembro qual é o anime, que tem umas pedras mágicas, eu assisti uns negócios assim, os poderes. No anime, era hate pra todo lado. No anime eu não sei, acho que o editor não vai saber. Depois eu até digo, se você quiser saber qual é esse anime, fala assim, fala desse anime aí que tu disse que eu quero ver, que eu quero saber mais. Coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre. E aí ele era super hate, sabe? Mais 18. Peito, bunda, lutava lá e aí rasgava a roupa, botava os peitos de fora. Ficava só de calcinha e tal. Então assim, aí eu fui ver a obra. Aí acabou, teve uma temporada ali, aí eu, nossa, pô, como é que acaba? Mas tinha umas porradas, era legal, era de luta, era de ação, as porradas e tal. E fazia sentido as roupas rasgar, porque era na porrada ali, os poderes e tal, as roupas rasgam. Aham, sei. Era até isso. Aí quando eu fui ver, cara, o anime não tinha nada disso. O anime realmente era sobre aquela história, tinha as pedras mágicas e tal, mas não tinha nada disso. Nada, não via a sombra do bico de teta de ninguém. O cara parecia mais pelado que todo mundo, assim. Ele parecia de cueca uma vez e tal. Acontecia algumas coisinhas com ele, mas zero hate. Aí eu falei, porra, precisa apelar? Porra, adaptação merda. E aí, isso acontece em Devil May Cry. Que se você sabe que Devil May Cry é uma franquia de jogos da Capcom, se você sabe que Devil May Cry vem do jogo, você for ver os jogos, você vai se decepcionar muito. Principalmente se você gostou
Quanto mais você gostar da animação de Devil May Cry, menos você vai ficar satisfeito ao pegar o jogo. A Maria, ela está no jogo 3, Devil May Cry 3, que é um prequel. E aliás, ela que dá a ideia do Dante fazer a empresa dele de caça de demônios, né? Abrir a empresa dele pra caçar os demônios. Ela tá no 3. Ela é até personagem jogável na edição especial, essas coisas. Mas ela só tá lá. No 4 ela aparece um pouquinho e no 5 ela faz uma participação especial. Mostra como a personagem tá e tal, mas participação especial no 5. Você não vai ver a Maria regaçando. Ela tá nas cutscenes e tal. Você até vai conseguir jogar uma DLCzinha com ela, mas não é ela aquilo tudo não. Personalidade totalmente diferente. Maria é combativa, é muito cabulosa, sim. Mas primeiro que ela não sai na mão tão fácil com o Dante. Até porque o Dante é super poderoso. Quando o protagonista, geralmente ele tem protagonismo, né? Então, por exemplo, o Jinwoo, ele é protagonista do Solo Leveling. O Dante é coadjuvante da adaptação de Devil May Cry, da Netflix. Então você tem toda essa visão do Adi Shankar, que saiu de dentro do rabo dele, pra enganar o público. Se você for atrás do jogo, não tem nada daquilo. Não tem demônio bonzinho, não tem demônio refugiado, não tem Mari dando bolacha vencendo o Dante no soco 3 vezes seguida, sabe? Transformando ele num pet. Não tem. Ela tá junto com ele, eles se respeitam, ele reconhece ela como uma personagem forte, mas não é daquele jeito não. E ela também não é daquele jeito, totalmente diferente. Personalidade, estilo, principalmente palavreado. Então, já começa daí. A Netflix está enganando quem gostou da série. Vou pegar o jogo, não, tem nada daquilo ali. E aí vamos aos méritos, né? Trilha sonora, já falei que eu tenho mérito, trilha sonora tem seu mérito, muito boa, só pela música, porra, salvou demais. As batalhas ali, até os bonecão 3D são feios, mas são fluídas, né? Quando a Maria deixa, o Dante brilha, tem uns pedacinhos dele ali. Eu já falei, ele é coadjuvante de peso, não é protagonista, o protagonista é a Maria, tanto que ela tem, o episódio 6 é dividido, mostra a vida do coelho, a vida dela, ou seja, toda a vida dela. O Dante, ele é apagado, você sabe que a mãe e o irmão morreram, atacados pelos demônios, mostra os flashbacks dela criancinha, recebendo colar, brigando ali com o Virgil, eles criancinha e valeu. É isso que você sabe do Dante. Você não tem desenvolvimento de personagem, você não tem chamada à batalha. O desenvolvimento que ele tem é desenvolver o Devil Trigger. Mas mesmo nessa batalha, quem salva? A Maria. Aquela cena épica, com a última bala. Aí ela pega, atira, acerta. Isso que meteram bala nele, ninguém conseguiu acertar o dispositivo. Aquela bala. E ela ainda fala o quê? Jackpot. Que é a frase de quem? Do Dante. Que deveria ser o protagonista. Isso pra mim mata, enterra. O protagonismo não é do Dante, Devil May Cry não é a franquia do jogo, é outra franquia, tá? Como fã, que ódio. Como pessoa normal, coisa de nada, assistível. E aí você vê que o cara quer tanto politizar, ele destrói a própria lore que ele criou. A própria regra do universo que ele apresenta, ele caga, destrói. O Coelho Branco queria abrir o portal, né? E que não virou nem um portal, era como se mesclasse os mundos, aparecem uns negócios, os monstros vêm e estão lá pra matar, e aqueles monstrão cabuloso. O Dante chuta uma máquina que um cara que foi lá pro mundo dos demônios, aliás, capítulo 6, que desperdício, sabe? Devil May Cry, gente. Aí conta a história do coelho, conta a história da Maria, mano. Aí a história do coelho, ele é maltratado aqui na Terra, ele é adotado por pessoas abusivas, tem uns irmãos adotivos abusivos que bate nele, quebra as coisas, ele é inteligente, mas quebra as coisas dele. Aí ele derrama uma água no copo, a mãe adotiva dá um tapa na cara dele, maltrata ele. O assistente social ele mostra, ele tá todo roxo, todo lanhado, todo ferrado. Aí vai lá pedir ajuda pro assistente social, ele só ignora o menino. Gente do céu, é tipo My Hero Academy, que o vilão ele só vê gente ruim no caminho dele. Não aparece uma pessoa boa, é só maldade. Só gente maligna maltratando ele, ignorando ele, tratando ele mal. Aí o vilão que acolhe ele. Aí ele se lasca, vai pro outro mundo. Aí, é perseguido, meu Deus, que mundo difícil. E aí vem os demônios bonzinhos, a família acolhe ele, não se importa pras diferenças dele, acha legal, e aí dormem juntos, e feliz e tal, e alegria no inferno. Que felicidade, o inferno é tão legal. Aí ele vem transportando a galera, e a malvadona, e a humana malvadona pega e mata, e quer matar os demônios, porque ela teve experiência ruim com o demônio, então todo demônio não presta, e e mata. E gente, e aquela equipe dela, que bosta!
Aquela equipe dela não serve pra nada. Aquela equipe dela, é um lixo. Só serve de escada pra ela. Ninguém ali vale nada. Só ela se destaca. Falei, mano, como assim? Que porra de equipe de elite é essa? São 6 pessoas, são uma equipe lá, 6 pessoas. Mas só ela é a boa zona. Só ela que se destaca. O resto só serviu de escada. Ninguém serviu pra nada. É tipo a Anbu no Naruto. Ai, Anbu isso, Anbu aquilo outro. Servem pra nada, só se lasca a porra da Anbu. Ai, porque o Kakashi, aos 9 anos de idade, era da Anbu e não sei o que. Anbu também é uma merda no Naruto. E aí, o que eu falo de destruir o universo? O que eu falo de destruir o próprio universo? Ele pega aquela arma, ele pega o sinal, que o Dante quebra no bicudo, dá uma desinterferência. Pode não ter quebrado, mas é uma tecnologia que uma pessoa desenvolveu lá no mundo dos demônios, com os itens dos demônios, conhecimento do mundo dos demônios, conhecimento do inferno. E aí criou esse dispositivo, ele criou, ele que fez, ele desenvolveu, e os caras aprendem a mexer, do nada. Gente, essa é a série Devil May Cry. Mas se você quer só desopilar, assistir um quebra-pau, explosão, não quer pensar, não quer... vai aí! E não tem ligação nenhuma com Dante, Devil May Cry, nada. Talvez você goste. Essa série pode ser pra você. Não tem problema com palavrão, não tem problema com protagonista irritante, pessoa, sabe, insuportável. Só quer ver ação, explosão, quebra-pau, e uns bonecos feios de 3D, uns bonecão feio pra burro, feito no 3D. Devil May Cry pode ser pra você. Então eu acabei de te mostrar que essa série Devil May Cry é uma visão, uma Maria protagonista, tá bom? É a visão do diretor. Então por que usar esse nome, amigo? Por que usar uma franquia consolidada? Que sucesso é esse? Porque se ele criasse do zero, dificilmente faria sucesso. Então tem que chamar, fazer aquele nome, por mais que as pessoas fiquem com raiva, os fãs, chama, dá uma ideia ali, chama, deixa eu ver isso aqui, meu pai, ai que legal. Muita gente queria ver uma adaptação há muito tempo, hoje em dia tá muito arrependido, mas queria, né? Então toma aí o que você queria. Às vezes você tem que saber o que é, cuidado com o que deseja, né? Às vezes tem que prestar atenção no que você tá querendo. Mas é isso. Outra coisa. Vou deixar uma coisa bem clara aqui pra você. Gente, vamos lá. É muita suspensão da descrença. Você viu o que é um portal pequeno? Até porque Esparda fechou. Pros grandes monstrão não conseguia entrar. Esparda fechou. Então só dá pra fazer portal pequeno. Como é que passou caça, passou tanque, tem guindaste, concreto, trator? Como é que passou aquilo tudo pra um portalzinho? Como é que teve aquela invasão massiva no mundo dos caras pra entrar de caça, jogando bomba atômica, matando as famílias de demônios solitários, pobres famílias de demônios bonzinhos e os coitadinhos. E você viu os monstrão que tem, aí ele só acha os monstrinhos pequenos. O Mundus não fez nada. Só no final o Virgil aparece, aí ele dá aquele golpe característico dele do jogo, né, que tem até o especial no Marvel's Capcom 3, que ele passa as linhazinhas e corta todo mundo, né, um fanservice ali no finalzinho pra falar, olha, tá aqui, caguei na sua cabeça. Mas toma esse fanservice no final pra você lembrar com alegria quando assistir essa merda. E aí você pega lá, como? Entrou aquele tanto de gente. E aí no final, American Idiot tocando. American Idiot. O cristão malvadão invade tudo, faz cadeia, cria uma corporação Ouroboros, invadiu o inferno. O Mundus não fez nada. O Mundus, que é o deus maligno do inferno, não fez nada. Mas vai ter a segunda temporada. Não fez nada. Depois que tá tudo pronto, montado, a cadeia, aí que o Virgil decide vir. É mesmo? Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. E o Dante? E o Dante? O Dante foi traído no final pela porra da Maria. Dante foi traído, de novo. E pra ele apagar, precisou explodir a cara dele. Não, mas dessa vez um tranquilizantezinho, uma seringa. Lembrando que ele é meio demônio, mas ele passa mal no gás do inferno, enquanto o humano respira legal. Mas o meio demônio mesmo, de nascença, passa mal lá no inferno. E aí um tranquilizante desse tamanhozinho, eu parei pra ver, não é uma seringa cheia não, é uma seringuinha assim, apaga o cara. Aí ele quebra o mundo porque ele quer tanto politicar em cima, mostrar americano malvadão, americano país nojento, país invasor, safado, mequetrefe, sem escrúpulos, que não só isso, a Maria vê quando ele abre o portal. Possivelmente ela vê as atrocidades, que ele junta os caça e taca míssil.
De lá ela viu. E o cara arrumou o dispositivo assim, né? Já arrumou facinho. Nossa senhora. Parabéns pra humanidade. Quando quer fazer maldade, dá um jeito, né? Aí vê os mísseis. Aí o que é que ela faz? Ela entrega o Dante assim mesmo. Traíra, fela da... Traíra desgramada. Aí o Dante, que já não servia muito pra nada, durante toda a animação, termina congelado. A espada dele pra um lado, os cristal pro outro, né? O amuleto pro outro. Acabou. Cagaram na cabeça do Dante. Até o final dele é indigno nessa série. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você é fã e não gostou, deixe claro pra Netflix. Bota o nãozinho. Se tiver como comentar num Reddit da vida, comente. Explique. Não só esbraveje, reclame, ache pronomes, ache nomes malvadões pra pessoa. Explique. Eu não gostei, porque foi um crime contra a obra original, porque as personalidades foram alteradas, criou-se uma narrativa de demônios felizes e bonzinhos que nunca existiram, sei lá. Os demônios na franquia são malignos, sempre foram. Então, é o mal na essência, é o inferno, legal? É o inferno bíblico. E vocês estão tratando com essa pintura de, ai meu Deus, coitadinhos, porque eu quero politicar em cima, tá? Em nome da política, vocês estragaram essa obra. Adi Shankar, você me paga. Caso você queira expressar sua indignação a essa obra, deixaremos um abaixo assinado na descrição do vídeo para mostrar à dona Netflix que queremos que ela conserte tudo que estragou. Você me paga que eu não vou ver mais obra dele, tá, pessoal? Não xinga o cara, não vai pra cima, nada disso, não faz isso. Não faça isso, tá? Mas você me paga que próxima obra que ele vier pode ser qualquer coisa. Eu não vou assistir. Segunda temporada? Vai vir, tá garantido. Não vou assistir. Vocês podem pedir aí, espernear. Tá, pede, esperneia nos comentários quando sair, vem, volta aqui nesse vídeo, me fala da segunda temporada dessa merda que saiu. Vai, toma um live pix, paga que eu venho, tá? Sou bem mercenário, paga que eu venho, tá? É claro. Mas é isso, galera. Se você é fã, deixe claro que você não tá satisfeito. Se você não ficou satisfeito. Se você gostou, é o direito seu. Beleza. Conversei com o Hugo gostou. O Hugo jogou, não lembrava de nada, falou, cara, gostei. Eu acho que a Maria foi mais esperta. O Dante foi muito sede ao pote e tal. O Dante é um babacazão, assim, meio burrão. Meio mongolão. E nem parecia que ele tem experiência matando demônio. Parecia aquele Batman do Robert Pattinson. Zero experiência, cru de tudo e bem... Só era piadista e com a regeneração. Mas, cara, o que fizeram com a obra? Mas é o contexto. Se a galera mostrar que não tem interesse nessas obras, possivelmente vão reduzir. E uma segunda tentativa passar para alguém realmente comprometido, que queira divulgar a obra e não criar outra merda tirada da sua cabeça, politicando, falando mal do país que ele mora, aí pode vir uma adaptação boa. Tem mangás, Devil May Cry, que são bons, tá? Recomendo você correr atrás pra ver. E é isso. Essa foi a minha análise de Devil May Cry, como vocês pediram. Desculpa aí se ficou longo. É desabafo, sabe? Desabafei. Então é isso. Muito obrigado por mais um vídeo. Muito obrigado por estar aqui na Central Pop. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau. É mais fácil você chorar pelo Satanás nessa série do que chorar pelo religioso. Fica assim, meu Deus. Ou sei lá, meu capim. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.